nós temos a grande alegria de entrevistar aqui o Fernando Francisco de Góes. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Frei Giovanni. Fernando de Góes é uma pessoa assim que me deixa emocionado, viu? Fernando Francisco de Góes foi frei carmelita durante 14 anos, no Paraná, precisamente em Curitiba. Depois resolveu deixar de ser frei e foi viver nas ruas de Curitiba, sendo uma presença de apoio, uma presença acolhedora das crianças e adolescentes em situação de rua, durante uns 4 anos, vivendo nas ruas de Curitiba. E depois conquistou uma chacrinha lá, que já está com 25 anos de história, que se transformou na Fundação Educacional Profeta Elias, fundação que durante cerca de 20 anos ajudou a resgatar mais de 1.000 crianças em situação de rua, né? Tem inclusive um site, www.4, o número, pinheiros.org.br, 4pinheiros.org.br. E a partir de 1º de janeiro de 2015, Fernando Francisco de Góes deixou lá a fundação, trabalhando com centenas de crianças e adolescentes em situação de rua, e resolveu se transformar em peregrino. Veio a pé de Curitiba até Aparecida do Norte, 21 dias caminhando, convivendo com os trecheiros, depois foi a pé para São Paulo. No ano passado, 2015, viveu o ano todo na capital de São Paulo, precisamente no meio lá da Cracolândia, sendo uma presença de Deus no meio das pessoas de rua, né? Depois foi a pé para o Rio de Janeiro, ficou lá também mais de um mês, depois veio a pé para Belo Horizonte e agora já está há mais de um mês vivendo aqui nas ruas de Belo Horizonte. Já tem vários livros escritos, né? Por exemplo, esse aqui, Mulheres Buscando Saídas no Beco, de 2 professoras da Universidade Federal do Paraná, Tânia Stokes e Marlene Schussler e Fernando Francisco de Góes, que é esse relato das mães das crianças e adolescentes em situação de rua lá do Paraná. E também esse livro aqui, Caçadores de Bons Exemplos em Busca de Brasileiros que Fazem a Diferença, da Yara e Eduardo Xavier, que um dos relatos aqui de alguém que está fazendo a diferença é o Fernando Francisco de Góes. E esse mês aqui em Belo Horizonte, então vamos conversar um pouquinho aqui. Fernando, primeiro, que alegria grande reencontrá-lo depois de tantos anos, né? Começando assim, onde é que você nasceu? Olha, primeiro é uma alegria muito grande te encontrar e parabenizar que você sempre continua imbuído nesse trabalho social. É sua marca. Eu nasci em Santo Anastácio, estado de São Paulo, e tenho 58 anos. E aí foi carmelita, eu fiquei alguns anos, né? 14 Frei anos. Carmelita? 14 anos. Eu entrei no seminário menor e fiquei 14 anos. Depois você torrou a paciência com a burocracia nossa dos freis carmelitas e foi para as ruas de Curitiba. E sabe por quê? Porque tem um lema que fala, a nossa igreja, e todas, não escapa nenhuma, reza muito, fala muito e faz pouco. Aí eu achei que eu tenho uma frase que fala, servir só para si é não servir para nada. E eu cheguei à conclusão que eu não estava servindo para nada na igreja e eu tinha que ser outra sociedade, então eu saí para poder fazer algo. E aí, Fernando, naquela época, década de 80 do século passado, né? Sim. Entre nós tinha a proposta da opção pelos pobres, né? Vida inserida no meio dos pobres, e tinha outros freis que queriam a vida conventual, ficar mais encastelado. E você era da vida inserida, a opção pelos pobres mesmo, né? Exatamente. Você foi para as ruas de Curitiba mesmo? Que ano que foi mesmo? Eu fui 88. E você ficou quantos anos? Direto nas ruas, foram 3 anos. Mas aí depois eu cansei nas ruas de enterrar meninos e aí eu falei, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque o futuro do Brasil não merece nem prisão e nem morrer tão cedo, como faz com a nossa juventude pobre e negra. Aí eu era contra acolhimento, então eu me obriguei, eu juntamente com a equipe, nunca faço nada sozinho como você no seu trabalho, né? A gente
meter a perna numa formiguinha. E aí a gente criou um acolhimento, uma chácara para poder acolher essas crianças e mostrar para o poder público que é possível você ter uma proposta pedagógica a baixo custo, mas com envolvimento social e com resultado muito grande. Antes de você me falar da proposta do acompanhamento, acolhimento na chácara lá, nesses 3 anos, nas ruas, era visita, abordagem, o que se fazia? Então eu convivia nas ruas, fazia sopa com os meninos de rua, com adultos e crianças, mas no fundo eu queria extrair uma pedagogia, dentro da pedagogia do oprimido, então se serve para ele, também servia para mim. Então quando eu fui para a rua, primeiro era o espírito de solidariedade, estar com eles e ao mesmo tempo aprender com eles como é que eu poderia tirar deles, extrair uma pedagogia da presença, uma pedagogia alternativa. Então a gente contava história, a gente reivindicava os direitos dele, ia para a promotoria, Ministério Público, dos direitos humanos, para que eles pudessem exercitar a cidadania. Você teve que fazer várias denúncias. Várias denúncias. Quando eles eram violentados, não foi? Teve uma vez, a primeira vez que eu fui num fórum, eu ia num fórum denunciar uma situação de violência com relação a adolescente e um menino falou assim, 6 minutos, onde você vai? Vou no fórum, posso ir com você? Eu assim, fazer o quê? Eu sempre vou lá preso. Eu queria ir com a minha liberdade para ver como é que funciona. Eu achei tão bonito e ele foi. Só que eu esqueci que ele estava sem camisa e descalço. E foram. Quando chegou no fórum, eu falei assim, então vocês ficam aqui que eu vou ligar uma pessoa me apresentar no fórum. Aí eles foram, subiram no muro do fórum, que é meio baixinho, e acenderam um cigarro. Cigarro comum para fumar. O juiz viu, mandou me chamar. Assim, falou assim, eu podia lhe prender. Eu disse, mas prender por quê? Mas você traz um grupo de meninos para me desaforar aqui. Ele falou, o senhor fuma? Eu disse, fumo. Assim, pois é. Se você fuma, como é que vai? Sei contra isso. Mas ele me expulsou literalmente do fórum, senão eu ia ficar preso. Como eu não queria ser preso, eu saí. Eu falei assim, mas eu vou voltar ainda. Isso não vai ficar assim. Aí eu voltei, muito indignado. Aí um advogado que ia me apresentar falou assim, mas Luiz, o senhor deixou... Esse cara faz um trabalho muito bom na rua, um trabalho de abordagem. No outro dia ele mandou me chamar. Aí eu virei o jogo, né? Então a gente tinha todo esse trabalho de luta, mas sempre nunca para, mas sempre com. Ótimo, Fernando. Aí depois de uns 3 anos você sentiu a necessidade então de criar essa chácara para acolher os menores, as crianças em situação de rua? E sabe, João, que assim, quando eu estava na rua, o que os meninos e meninas mais pediam era um espaço. Nessa época não se tinha o estatuto. Eu disse, escuta, mas e o poder público? Eu senti, por exemplo, tinha a entidade em Curitiba, antes do estatuto, que atendia 500 crianças e adolescentes. Eu disse, mas se uma só funcionasse, não atendia, eu disse, mas tinha o seguinte, é que nós estamos com um pé dentro da entidade e outro pé fora. Assim, porque as regras eles fazem que é pra gente não ficar. E nós não somos respeitados, a gente não tem dignidade lá dentro. Então eles estão fazendo um favor para nós. Eu falei, então vocês pensem algo que a gente pode fazer diferente. E numa abordagem de rua, eu encontrei um grupo de 6 meninos, uma noite muito fria, no domingo, ali no terminal do Guadalupe. E eles em Curitiba. E eles bebiam muita cachaça, essas crianças, usavam muito inalante. E um falou assim para mim, vamos criar uma chácara, meio alucinado. Assim, por que uma chácara? Outro falou assim, não, mas a chácara que tenha muitos animais. Outro assim, a chácara, o contato com a terra. E alguém falou, uma chácara distante das drogas. Aí eu lembrei que eu tinha lançado essa pergunta. Então, de fato, quem criou a chácara foi os próprios meninos. E ao criar a chácara, Fernando, você ajudou também a construir o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ajudei. Você trabalha desde o início articulado com a pastoral da criança e do adolescente, com o movimento nacional das crianças? Porque você sabe até melhor do que eu, porque sozinho a gente não faz nada. E uma luta dessa, tem que ser uma luta coletiva. E você tem que se articular com a sociedade civil em organização. A gente nunca está organizado. Quando se organiza, se acaba, né? Sim. Então a gente está nos movimentos, assim, aproveitando, se somando para poder enfrentar o nosso sistema cruel, esse capitalismo selvagem, né? Fernando, e a chácara, qual o endereço lá em Curitiba? Ela fica no município de Mandirituba, na BR-116, km 150, região metropolitana. Qual o tamanho da chácara? 10 alqueires. 10 alqueires. Quantas crianças
em situação de rua, você já atendeu lá ou está atendendo? Olha, quando eu saí da chácara, eu tinha atendido mais de 1000. E por quê? Isso em 22 anos, porque com os meninos que iam para a chácara, normalmente eles ficavam. Porque eles diziam assim, olha, é muito difícil criar uma comunidade. E como a proposta da chácara saiu da rua e junto com eles, então eles vinham e ficavam. Porque é uma verdadeira comunidade alterativa e alternativa. Então eles ficavam muito tempo. Hoje, eu já cheguei a atender... Você saiu da chácara no final de 2014? 15. Então você ficou quantos anos na chácara? Fiquei 20 anos na chácara. 20 anos? 20 anos. E como é que é o trabalho, a proposta? Como é que é? Trabalhar, estudar, rezar, cantar? Como é que é a proposta pedagógica, a convivência com essa criançada na chácara? Olha, a nossa proposta da chácara é exatamente uma proposta alternativa. Trabalho, primeiro criança não trabalha. Criança estuda e aproveita o seu lazer. Criança tem que brincar e brincar bastante. Claro, a gente tem uma série de oficinas pedagógicas para poder formar a sua personalidade já dentro dos movimentos populares. Então eles estudavam, faziam curso e muitos iam para o adolescente aprendiz. Mas a proposta da chácara, assim, eu sempre aprendi, Giovanni, como você, que a gente cresce mais no momento de crise. Hoje eu adoro crise, tá? E quando vem uma crise, primeiro eu estou com uma febre muito alta e eu tenho que controlar essa febre. Então na crise, ou eu vou para trás, ou eu vou ficar parado. E a tendência eu tenho que ir para frente. Então eu tenho que ver... Então toda crise é fértil. É fértil. Mais do que as coisas boas no trabalho, tá? E assim, então... O PT se acomodou, virou essa crise doida aí. Agora é uma crise que eles perderam o controle, né? Mas voltando aí na proposta da chácara. Então, no momento de crise, por exemplo, hoje a chácara ela trabalha com 4 ferramentas pedagógicas, que é acolher, ouvir, cuidar e transformar. E essas ferramentas nasceu de uma briga de 2 meninos, de um conflito. E aí eu falei assim, a gente fez toda uma mediação pedagógica, onde com o menino, por exemplo, os meninos se reuniram, fizeram uma assembleia e tomaram 2 decisões muito drásticas. Queria que eu ou expulsasse o adolescente infrator, ou que eles iam dar uma surra. E eu falei, eu não concordo com nenhuma nem outra. Você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou escutar vocês. E junto com vocês, vamos tomar um caminho pedagógico. E escutando ele, a gente chegou à conclusão que esse garoto que fez essa infração, ele ia trabalhar numa granja. Nós tínhamos uma granja que produzia 9.000 pintinhos cada dois meses. Ele foi para a granja e da granja ele conseguiu se refazer. Então ele começou a aprender com um pintinho de um dia. Que a vida é frágil. A vida dele era mais frágil do que a vida daqueles pintinhos. E se ele andasse de forma violenta, ele ia acabar com todos os pintinhos. No primeiro dia que ele foi cuidar, ele matou 30 numa pancada só, porque ele andava rápido, né? Os pintinhos pequenos, e ele foi desacelerando. No final, ele falou assim pra mim, olha, a educação que você não me deu, os pintinhos me deu. Aí eu batizei a pedagogia do pinto, tá? Dos pintos. E dessa pedagogia, a gente criou essas ferramentas, acolher, ouvir, cuidar e transformar, ligado ao meio ambiente. Quando eu pego a ferramenta acolher, o acolhimento, que é essencial para quem está no movimento sem terra e para quem está na rua. Eu sempre falo, hoje o que mais maltrata o morador de rua é a falta de humanidade, é a falta de respeito. E esse pessoal não é acolhido. Então eu pego o exemplo da galinha. Como a galinha põe seus ovos, e a galinha ela só tem a asa e o bico. E nós temos tantos recursos, né? O João de Barro só tem o bico. Aí faz uma casa maravilhosa, né? E nós temos tantos recursos, fica reclamando que ninguém faz nada, que eu não posso fazer nada. Então a gente pegou o exemplo da galinha, a forma como ela acolhe. A segunda ferramenta é a ferramenta ouvir. Tem uma frase que fala, no acolhimento, o remédio para o sofrimento é exatamente o acolhimento. Na ferramenta ouvir, tem uma frase que fala, quem não consegue ouvir, também não consegue dialogar. E uma boa escuta é o começo da cura. O primeiro dever do amor é exatamente ouvir. E o primeiro passo da comunicação também é ouvir. Então, tudo começa com uma boa escuta. E eu fui no reino animal junto com os meninos, a gente pegou o exemplo do cachorro. Você sabe qual a diferença do cachorro e do gato? Não imagino. Tem várias, mas... Tem várias, mas uma delas é o seguinte, que fala o Daniel Godry, é que se você cuidar muito bem do gato, o gato acha que ele é um deus. E se você cuidar muito bem do cachorro, o cachorro fala que o deus é você, tá? Então a inversão de valores. O cachorro é fiel e o gato é muito folgado, né? Então a gente pegou como a ferramenta exatamente a questão do cachorro. E o cachorro tem uma coisa muito importante, Giovanni, é o perdão.
Você pode bater, você pode maltratar, mas ele te perdoa sempre. E ele está sempre à sua disposição. Ele não tem espírito vingativo. Não tem. Ele cuida tanto de você que se você chegar bêbado, ele te cuida melhor do que você chegar ação. Chega até lamber a tua boca. Então o tempo inteiro está à sua disposição. E se você der um osso, tá bom, e se não der nada também para ele, tá bom. Então o espírito dele é aquele animal que nasceu para servir. Então a escuta dele é muito ativa. Quando eu pego a terceira ferramenta é o cuidado. O Boff fala que cuidar não é um ato, cuidar é uma atitude. E que nós somos filhos do cuidado. Aqui eu aprendi com o Padre Alfredinho, que você também leu e conheceu, que ele fala do urubu. Aquele da rua, né? Ele fala do urubu. Que o urubu, por exemplo, o urubu é discriminado, que é preto, é feio e vive de carniça. Mas para ele pouco interessa. O urubu é diferente do beija-flor. O beija-flor bonito, sempre sozinho. O urubu sempre em grupo. Pouca carniça, pouco urubu, muita carniça, muito urubu. E o urubu é discriminado porque é preto, é feio e vive de carniça. Mas eu falo, quando morre teu cachorro e teu gato, quem vai comer é o urubu. E se ele não fizesse isso, imagina a quantidade de doenças que não teria no nosso planeta. Então o urubu, tudo aquilo que o capitalismo descarta, ele pega para si. E falou o Marcelo Barros, aquele monge, diz que os profetas é que nem o urubu. Que os profetas só aparecem no momento de crise. Você é um grande profeta no movimento sem terra. Onde tem crise, onde tem crise você está lá que nem o urubu, né? Claro. Assim, atendendo, não que o nosso povo seja carniça, mas atendendo o sofrimento humano. Claro. Então o urubu vai para fazer aquela limpa mesmo. E o urubu é tão trabalhador que ele só deixa o osso. E se pudesse até o osso ele comia. E o urubu hoje é exatamente o cuidador cuidadoso. O urubu tem uma coisa legal, quando ele devora um dejeto, ele voa bem alto. Refazer o seu organismo, que é muita podridão, e depois ele começa a olhar onde tem mais sujeira para ele começar. Então até o descanso dele é trabalhando, ele está olhando para a sociedade para poder trabalhar. E a última ferramenta pedagógica é o transformar. Eu sempre trabalho com a pedagogia do sonho, mas o sonho tem que virar realidade. A nossa miséria tem que se transformar em riqueza. A reforma agrária, terra tem que se transformar em reforma agrária. E quando eu pego a ferramenta transformar, eu pego o exemplo da abelha. Eu falo, se você quer mudar o mundo a longo prazo, trabalhe como as formigas, tá? Mas se quiser mudar o mundo a curto prazo, trabalhe como as abelhas. Porque uma abelha, ela é tão esperta que ela tem 5 olhos. 2 é para ver durante a noite. Então a abelha está antenada com a natureza o tempo inteiro. A abelha trabalha com flores e nós trabalhamos com seres humanos, trabalhamos com pessoas. E a gente tem que ter a mesma dedicação que as abelhas têm com as flores, com os assentados e com quem estão na rua. A abelha ela anda até 30 quilômetros atrás de uma flor. E a gente fica acomodado nas nossas paróquias ou nas nossas escolas, sei lá onde. E a abelha ela vai onde tem flor, ela vai. E mais do que o mel, ela faz o reflorescimento, né? De pólen em pólen. Então, em toda essa organização é um trabalho em rede, é um trabalho em grupo, todas trabalham. Tem colmeia que tem 200 mil abelhas e quanto mais a abelha trabalha para a comunidade, ela morre mais cedo. Ela se doa, ela morre mais cedo. E ela é tão esperta que ela não quer morrer no ninho, para não dar trabalho nos outros. Ela quer morrer no meio das flores que acolheu. Então nós temos que morrer na luta, né? Se preciso for, aprender com as abelhas, né? Então essas são as ferramentas que a gente trabalha na chácara. Então são 4 ferramentas e cada ferramenta sob a inspiração de um animal. Um animal. Então recapitulando, as 4. Acolher. Ouvir. Cuidar. E transformar. E os animais são? Acolher é a galinha, ouvir o cachorro, transformar o urubu, cuidar o urubu e transformar a abelha. Beleza. Fernando, nesses 20 anos na chácara, lá, você disse que acolheu mais de 1000 crianças em situação de rua. De uma vez só consegue atender quantos? Olha, na minha época eu atendia em torno de 100 crianças. E assim, o índice de perseverança é muito bom? É muito bom. É bom sim, porque essa proposta pedagógica foi feita com eles. Eu digo, senhora, eles são os protagonistas, né? Então eles faziam sujeitos então eles iam comigo, faziam abordagem. Eu tive menino que ia pra chácara e voltava 15 vezes. Eu dizia para os mas quem tá perdendo, primeiro a gente perde porque tá indo pra rua, mas ele que tá perdendo, ele não tá dando conta. Então, se ele quer vir pra cá, ele tem vínculo. Então eu conseguia seduzir os meninos para que acolhesse aqueles que tinham mais dificuldade. E você estava me contando antes que seu grande sonho era não ficar preso sua vida toda, mais do que 20 anos lá naquela chácara, que acolhimento, e que aí
você com a meninada criaram a fundação e hoje são eles próprios que coordenam essa fundação? Porque eu falei assim, eu fiquei 18 anos com vocês e vou dar 4 anos para vocês. Se em 18 anos vocês não aprenderam nada comigo, eu posso ficar 100 anos que não vão aprender nada. É um sinal que eu não aprendi nada, não ensinei nada. E se eu não ensinei nada, eu tenho que sair correndo, porque vocês perderam o tempo e eu também perdi o meu tempo. Aí, eu deixei a pergunta para eles. Aí, 2 anos, um falou assim, olha, você ajudou a gente a realizar o nosso sonho. O menino que foi o primeiro menino da chácara, foi preso várias vezes e ele fez serviço social. E esse menino, Giovanni, ele ainda criou, ele tem uma ONG, lá no Capanema. Você trabalhou no Parolim? Lembra ele fazer reunião Capanema? Parolinha. Então, ele foi expulso quando era criança da sua família do Capanema. E uma vez eu fui com ele na PUC, do lado da PUC, fazer uma abordagem com uma família de menino que queria encaminhar o menino para a chácara. E quando eu cheguei na PUC, num dos barracos, tinha um grupo de alunos da PUC que deveria estudar, foram na favela do Capanema usar droga. E eles estavam injetando heroína, cocaína na própria veia. E quando os alunos da PUC. E quando muitas vezes o sangue espirrava na parede, os favelados iam lá e lambia. Eu disse, por quê? Esse é porque o pobre vive do lixo do rico. A gente não pode comprar uma droga refinada. Só lamber já mata a nossa ansiedade. Eu disse, nossa, Curitiba, uma situação dessa é desumano. E esse menino, ele criou um trabalho de contraturno. Hoje ele já tem 70 crianças, 35 de manhã e 35 à tarde, para organizar e livrar do mundo do tráfico. E aí ele, hoje ele é o presidente. O tesoureiro é o menino que fez direito. Antes de terminar direito, ele já passou na OAB. Advogado. E o secretário é o menino que está terminando psicologia, lá com os franciscanos. E do conselho curador, que é uma fundação, é o menino que fez a administração da empresa. Então eu falei assim, olha, o trabalho é esse, a minha missão termina aqui. Obrigado por tudo e vou seguir meu caminho. E eles que estão tocando a fundação e todo esse trabalho pedagógico. Exatamente. Ele aí, assim, articulado com universidade, com movimentos populares, com abordagem de rua. Eles se reúnem, vão na chácara.